Thiago Carpini é o mais próximo do feijão com arroz do Dorival, e vou te mostrar. O estudioso Thiago Carpini, que é formado em Educação Física e fez cursos da Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Argentina. Vamos lá, acabamos de desembarcar aqui em Buenos Aires, chegamos na Argentina, vamos passar um período aqui de aperfeiçoamento. O técnico que fez boas campanhas no Paulistão comandando o Inter de Limeira e Santo André, ainda chegando à final de 2023 com o Água Santa não abre mão da posse de bola, como o Dorival. Olha o que ele disse no podcast do Duda Garbi. Bom, eu tenho algumas coisas que eu acredito muito no futebol, Duda, assim, de ser um time muito vertical, de gostar de ter a bola, de buscar o gol o tempo todo, de ser ofensivo. Eu sou de uma linha que eu gosto do jogo de posse, de pé em pé, de construção, não de bola em disputa, não de tiro de meta toda hora. Então, organizando a nossa parte defensiva, ficando mais com a bola, a gente já começa a controlar um pouquinho mais o jogo e começar a criar alternativas para poder jogar também. Ambos se adaptam ao elenco. Sabe? Muito tranquilo, porque se você pegar a minha primeira equipe Figueirense, a minha quarta, quinta equipe, de repente o Sport Recife, estou falando assim aleatoriamente, a minha 10ª equipe, de repente o Santos de 2010, pegar a minha penúltima equipe, o Flamengo, a minha última equipe, São Paulo, você vai ver que nenhuma delas jogava da mesma forma. Então eu acho que esse feijão com arroz tem um tempero de cada estado, né? Tu chegou e aí pensou, cara, preciso me adaptar ao elenco, não, né, tipo, não sou eu que estou fazendo. Exatamente foi esse o pensamento, assim, eu acho que eu tenho que abrir mão um pouco de algumas coisas que eu acredito para me adaptar àquilo que eu tenho. Então, eu acho que esse é um desafio, foi um aprendizado, está sendo um aprendizado para mim e me mostrou outras coisas, assim, eu acho que o treinador não pode ser muito, isso é só o que eu penso, tá, Duda? Muito... Não, eu jogo assim, para jogar comigo tem que ser assim, não. Talvez eu consiga me adaptar de uma maneira que eu tire o melhor de cada atleta dentro de uma necessidade momentânea. Assim como Dorival adaptou Alisson como volante e Caio Paulista de lateral, Carpini teve que fazer adaptações ao elenco do Juventude, após perder jogadores na janela de transferências do meio do ano. Outra dessa de uma adaptação foi o próprio Vini Paulista, um menino que foi formado no Grêmio como atacante de lado e eu adaptei ele numa função hoje como volante, tem sido um pilar nosso, uma referência, adaptou de uma maneira na função que nunca fez, foi engraçado, e na estreia dele como volante ganhamos de 2-1 do Londrina lá, gol dele. Passe, gol, assistência. Hoje o pessoal até brinca, virou volante, né, Vini? Agora não consegue nem ficar na frente do gol, fica cego. Foi engraçado, eu tive isso também no Guarani com o Lucas Crispim, que era um atacante de lado, base do Santos, e depois trouxe ele para jogar como um volante e seguiu no Fortaleza até hoje, agora virou um meio campo. Não, e sempre foi um jogador de lado. Colocou ele no patamar até de lateral, lateral exatamente. E o Vini vem fazendo essa função, então assim, a gente tinha características dentro do elenco. Claro que a gente, né, às vezes falta alguma característica em relação a peças, essas coisas. A gente perdeu o nosso artilheiro na janela, a reposição que era o Fábio perdemos também para um time da Austrália. Já o modelo tático dos dois técnicos são muito semelhantes, onde os zagueiros iniciam as jogadas juntamente com os laterais. Confira na análise do canal Futuri. Saída de bola, o time do São Paulo ele mantém uma estrutura com 3 jogadores e diferentes funções para os laterais. O Rafinha, lateral direito, fica mais próximo do Arboleda e do Beraldo, enquanto o Caio Paulista, que é um atacante de origem, se tornou um lateral muito ofensivo, sai da esquerda e começa a ganhar campo avançando. Então faz uma saída de 3, com 2 meio-campistas sempre muito próximos. Geralmente a gente está falando aí de Pablo Maia e Alisson. O Alisson que foi transformado também nesse segundo volante. Então a estrutura de saída de um jogo curto, com o Rafinha participando muito. A saída de bola do Juventude era uma saída mais sustentada. O que isso significa? Pelo menos todos os defensores, né, os 4 defensores, e 2 a 3 meio-campistas. Então todos estavam em próprio campo, sempre próximos, para vários motivos. Um deles ter a opção do passe curto, mas também como opção atrair o adversário. E as saídas são normalmente pelas laterais.
Rafinha, que também tem uma boa saída de bola, tem uma boa leitura para esse tipo de passe. O Alisson está sempre observando o campo e tentando se movimentar justamente nesses espaços vazios. Essa leitura, por exemplo, na construção, de encontrar o companheiro livre, né? Por quê? O time adversário vai pressionar, fechar as linhas de passe, o Beraldo tem muita qualidade para encontrar o companheiro livre. E o São Paulo se aproveitava muito disso, né? Na final contra o Flamengo fez essas jogadas. Encontrava o Nestor, que tabelava com o Caio Paulista com muita força, velocidade e circulação, que ia muito pelos lados do campo, tá? A circulação de bola do Juventude não era uma circulação por dentro, uma circulação pro lado. Mas essa saída de bola sustentada tinha como intuito atrair o adversário. O adversário ia pressionar o Juventude, seja em casa ou fora, e a equipe do Thiago Carpini, ela tinha como ideia atrai e em 2 toques tenta sair dessa pressão. Veja que com um passe você quebra 4 jogadores da marcação e ainda tem essa segunda linha que vai estar pressionando, e aí você consegue em passe em profundidade encontrar o ponta no seu campo. Ó, veja que é um jogo em casa, no Alfredo Jaconi, mas tem 6 jogadores da equipe do CRB marcando alto, marcando lá em cima. E aí o que o Juventude faz? Sai pelo lado, passes verticais, na maioria das vezes, buscando o ponta. As zagas não são de dar chutão, mas às vezes se utilizam disso para armar suas equipes. Contra adversários mais fechadinhos, né, que estão no seu próprio campo, o Beraldo tinha esse lançamento longo, muita força, precisão e aí a qualidade para encontrar o companheiro livre sempre do lado oposto, em jogadas de 1 contra 1. Um dos gols na Ilha do Retiro saiu assim: o Beraldo inverte a jogada, o Gabi Neves recebe livre, vê o movimento, obviamente, dos companheiros, e aí o time consegue criar, iniciando o lance de ataque lá com o passe do Beraldo. O time podia dar sim lançamentos longos, não era um problema, mas o grande foco aí era ganhar essa segunda bola, né? Não necessariamente acertar esse primeiro passe, mas ganhar essa disputa e aí o passe inverter o lado, trocar de corredor. E essa vai te surpreender. Você sabia que o Juventude de Carpini faz jogadas com inversão de lado, criando situações de gols, como o São Paulo de Dorival? Se movimentou, atrai o adversário para dentro, então muita gente por dentro atrai muitos jogadores do adversário para cá, mas conseguindo inverter para o lado do campo ali com o Wellington, com o Ayrton Rato, né, com o Caio Paulista, esses jogadores recebendo muitas chances e jogadas de 1 contra 1, o time conseguia inverter as jogadas rapidamente. Tanto é que contra o Flamengo, a jogada específica de observar foi qual? Atrai o Flamengo por lado direito de ataque do São Paulo, então atrai toda a marcação para aquele setor, Lucas Moura, o Wellington Rato, Pablo Maia, o Rafinha, todo mundo tabelando daquele lado, porque o lado oposto ia estar só o Gabigol defendendo. E aí o Rafinha, que tem boa qualidade para inverter as jogadas, encontrava o Caio Paulista e criava um 2 contra 1. Como? O Gabigol não retornava, o Wesley ficava incumbido então de cobrir esse espaço, ele marcava o Caio Paulista, e o Rodrigo Nestor saía do corredor central, ia justamente nesse espaço, às costas do Wesley, criar a oportunidade de gol. O São Paulo criou 2, 3 oportunidades, incluindo o gol, nesse tipo de jogada, cruzamento pelo lado e aí a finalização do Caleri. O gol, vocês vão ver que é quase um replay do lance. Atraiu pelo lado, time todo aqui do Flamengo fechando esses espaços, só que o Wellington Rato, ele tá com gente na sua volta, mas não tá pressionado. Então ele tem a liberdade, ele observa muito bem o movimento, obviamente, do lado oposto, de inverter a jogada pro Caio Paulista, que recebe livre. O Wesley não tem muito o que fazer, ele tá acompanhando o Caio Paulista. O Fabrício Bruno tem que acompanhar o Nestor ou fechar o espaço da área. E é nessa dúvida que o Nestor vai no espaço. O Wesley prefere acompanhar o Caio Paulista. Liberdade, tempo, espaço para fazer o cruzamento na segunda trave ali pro Caleri fazer o gol. Então é um time que se adapta ao adversário, mas mantém também um padrão muito claro. O time começa construindo de um lado. O primeiro volante ele é um cara muito ativo para isso, ele vai estar sempre próximo para receber, ser o cara que inverte a jogada, então ele recebe próximo, se não tiver marcado e conseguir girar rápido, ele já vai fazer esse movimento, inverte a jogada pro lado oposto, sempre buscando, seja o lateral ou ponta, que está ao lado oposto da jogada para ganhar campo e impedir o adversário de conseguir ter essa vantagem em fase defensiva. Por exemplo, nesse lance você tem a construção, vai atacando. E aí a jogada vem pelo lado direito primeiramente. Passe por dentro, 2 jogadores bem abertos, tem o Reginaldo por um lado, aí dependendo de qual era o ponta do lado oposto. Você tem aí uma linha com 5 jogadores em campo rival,
já próximo da grande área, mas o objetivo é ir invertendo a jogada. E o adversário, veja que a linha de 4 da defesa, ela tá fechando o lado direito, mas esquece o lado oposto, esquece o lado esquerdo, e é aí que o Juventude ataca, buscando essa finalização ou a jogada de 1 contra 1. Esse gol exemplifica muito desse tipo de lance. Sai por fora, né, vem o passe pro lateral, o lateral encontra o jogador por dentro. Aí esse jogador, ele tem a missão de inverter a jogada. Vejam que tem muita gente pelo lado direito, né? Você tem 5 jogadores aqui desse lado, mais outro volante ali que tá próximo. Só tem um jogador do lado oposto, que é justamente o ponta, para essa jogada de 1 contra 1. É esse o objetivo. Seja com passe ou seja uma condução de bola mais longa do volante para atrair toda a marcação do adversário, passe em profundidade, chega no gol adversário e aí já tem a finalização do gol marcado. E aí, o que você achou? Comenta se você acha que o Carpini sabe ou não sabe fazer feijão com arroz. Se você chegou até aqui nesse vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal para dar aquela força. Muito obrigado e não se esqueça, para não tomar gol, fecha o meio.